Não há, na história da humanidade, qualquer país que se tornou ator relevante importando os seus materiais de emprego militar. Bom, mas aí eles estão nos negando as coisas. Mas negaram para a Alemanha a partir do Tratado de Versalhes, e em 15 anos a Alemanha... Não, mas aí tem a cultura e a base alemã. A França, quando os Estados Unidos ofereceram, não sei se o porta-aviões ou o submarino nuclear, era preciso que as forças francesas ficassem sob o comando dos americanos em determinadas situações, e De Gaulle bateu com a mão na mesa e disse que com ele não. E aí ele pegou os engenheiros de todas as 3 forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e criou a Delegação General de l'Armement, uma espécie de auto-embargo que ele se fez, e nós sabemos o que aconteceu com a França depois disso. Se nós pegarmos a China, que rompeu com os soviéticos aí por volta de 57, 58, e expulsou os assessores militares soviéticos e colocou 1 milhão de homens na fronteira, e como que se decretou e chamou o presidente da Academia de Ciências para fazer um plano estratégico de tal sorte que a China fosse para frente, e nós sabemos que em 74 ela estava explodindo a bomba de hidrogênio, e em 90 botando o homem do espaço, e a Chang 1, Chang 2, né, uma lunar e uma em volta da Terra e outra lunar, e assim por diante. A África do Sul, com o famigerado apartheid, teve o embargo total, e se supõe que um país pequeno, comparado aí com os maiores, e teve um salto grande. E o Irã, com a Revolução Islâmica, em 1978, metido o embargo, e cresceu, e hoje ameaça todo mundo com material ruim, mas feito lá por cópia, mal feita, etc., etc., mas ameaça, sobretudo, os Estados Unidos e Israel. Então, é uma questão... Quando eu vi o brigadeiro Venâncio, com o brilhantismo habitual, mostrar o que eles estão impedindo a gente, não é, de adquirir aquela coisa toda, eu diria, poxa, que bom que isso impedisse, podia impedir tudo, podiam não nos vender nada, e aí nós teríamos que resolver os problemas por nossa própria conta. A missão, então, dos centros tecnológicos, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ao lado das universidades, e por que não dizer ao lado da indústria, é exatamente tentar mudar as cores com que nós somos vistos do lado de fora. Não há uma grande batalha da humanidade, das grandes batalhas, ganha com material estrangeiro. Quando eu apresentei a primeira vez essa assertiva na escola, o senso crítico acadêmico disse, mas o senhor está enganado, o senhor está errado. O Vietnã ganhou com material russo e chinês. Eu disse, não foi o material russo e chinês, foi o povo vietnamita que ganhou. Não adiantaria qualquer material se não existisse o povo vietnamita. Aí o outro, naturalmente, disse, mas os israelenses ganharam incontáveis batalhas com material importado. Eu disse, é verdade. Se olhar, quase toda a inteligência do material israelense é transformado e aperfeiçoado e modificado por eles próprios. Eles recebem podem até receber a aeronave, podem até receber o carro de combate, podem até receber. Agora, toda a parte de inteligência, ela é fundamentalmente deles. Então, os 2 grandes exemplos que contrariam a minha assertiva têm que ser olhado dentro de uma determinada perspectiva. É assim que eu vejo, porque ninguém vai nos ajudar a andar pelas próprias pernas, assim como uma criança não aprende a andar com o pai segurando no braço. É preciso cair e seguir em frente.